Olá pessoal, o conteúdo que nós vamos ver essa semana é princípio fundamental da contagem. Na realidade, isso aqui vocês já viram. O que a gente vai fazer agora é uma revisão geral, porque brevemente vocês vão fazer atividades do portfólio envolvendo esse conteúdo aqui. Então, antes de começar o portfólio, eu vou passar uma revisão geral desses conteúdos para vocês tirarem toda e qualquer dúvida com relação a ele. A primeira coisa que nós vimos foi sobre o fatorial. O que seria o fatorial? Então, para fazer o fatorial, então a gente vai fazer a multiplicação de um determinado número, da onde ele está até o 1, em ordem decrescente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, 3 fatorial, como que eu vou resolver isso aqui? Então, vai ser 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, 6 seria o resultado de 3 fatorial, certo? E, envolvendo o fatorial, nós temos também as operações. Quais são as operações? Então, nós temos as operações de adição. Eu tenho, por exemplo, 2 fatorial mais 3 fatorial. Então, como que eu vou fazer isso aqui? É só desenvolver o 2 fatorial e o 3 fatorial, certo? Calcula o valor deles e depois você vem substituir aqui. O 2 fatorial é 2 vezes 1, isso aqui vai dar 2, mais o 3 fatorial acabamos de fazer aqui, vai dar 6. Então, 2 mais 6, isso aqui vai ser igual a 8. Então, 8 é o resultado de 2 fatorial mais 3 fatorial. Então, além da operação de soma, nós temos também a operação de subtração. Por exemplo, 4 fatorial menos 2 fatorial. Como que eu vou resolver isso? O 4 fatorial, deixa eu colocar aqui. 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1 dá 24. Então, esse é o valor de 4 fatorial. Então, aqui no caso, 4 fatorial vai dar 24, menos 2 fatorial é 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 2. 24 menos 2 vai dar 22, tá? Então, isso aqui seria o resultado de 4 fatorial menos 2 fatorial. Nós também podemos ter a multiplicação. Por exemplo, 2 fatorial vezes 3 fatorial, tá? Isso aqui vai ser igual. O 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. E aí, fazendo a multiplicação, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, esse é o resultado envolvendo a multiplicação, tá? Do fatorial. E temos também a divisão. Eu posso ter uma divisão. Por exemplo, eu posso ter 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Quando eu tenho a divisão, não é necessário desenvolver aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e o 4. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não é necessário. Você pode desenvolver o 6 fatorial até chegar no 4, tá? Porque aí você simplifica. Então, isso aqui seria, 6 fatorial seria 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. E aí você simplifica o 4 fatorial e vai sobrar o quê? 6 vezes 5. E esse 6 vezes 5 vai ser igual a 30. Então, nós temos aí o resultado de 30, que é o resultado da divisão de 6 fatorial por 4 fatorial. Bom, com relação a fatorial, é isso aí, certo? Então, você calcula a multiplicação do número fatorial em ordem decrescente até chegar no 1, certo? Igual nós fizemos com esses dois. E tem as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Bom, com relação a esse cálculo, então nós vamos apagar aqui e vamos ver agora o próximo item, que nós já vimos, que já estudamos.
que foi sobre a permutação. No caso da permutação, o que é permutar? Permutar é trocar, certo? De lugar. Por exemplo, tem 3 pessoas para sentar em 3 bancos. Então, quantas formas diferentes eu posso trocar essas pessoas de lugar? Então, a permutação aí a gente representa pela letra P. Esse N aqui seria a quantidade de elementos que vai ser trocado. No exemplo que eu estou dizendo aqui seria 3, certo? Que é 3 pessoas para trocar de lugar em 3 bancos para sentar, né? E aí, como que a gente calcula essa permutação? Basta calcular o fatorial desse número que está aqui. No nosso exemplo, são 3, né? Então, o que você vai fazer? Você vai calcular P3, que é 3 fatorial. E como que calcula 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, se você tem 3 pessoas para mudar de lugar em 3 bancos, você tem possibilidade de fazer 6 formas diferentes. Então, só para exemplificar aqui em diagrama, por exemplo, eu vou colocar aqui a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Eu posso ter a pessoa A, C, B. Posso ter no início a pessoa B com A e C e posso ter o B com C e A. E eu posso ter começando a pessoa C, A, B, A e posso ter C, A, B. Não tem mais possibilidades, que eu já comecei com A, com B e com C. Então, se você contar aqui, ó, deu 6 possibilidades diferentes para você trocar 3 pessoas de lugares. E se fosse trocar 4 pessoas de lugares? Você ia calcular 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 24 formas. Então, esse aqui é o diagrama dessa permutação, tá? E uma utilização bastante do cálculo de permutação é para calcular quantidade de anagramas. Por exemplo, a palavra amor. Quantos anagramas eu posso formar com essa palavra, certo? Primeira coisa, quantas letras tem aqui? 4 letras. Então, eu vou permutar 4 letras de lugares. Então, isso eu vou calcular uma permutação de 4 elementos, que é 4 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que daria 24. Então, essa palavra amor, ela vai ter 24 anagramas, ou seja, 24 trocas que você pode fazer entre as letras aqui em posições diferentes, ok? Isso é a permutação normal. Aí agora, permutação com repetição. O que seria essa permutação com repetição? É quando acontece repetição de letras na palavra. Por exemplo, vamos pegar essa mesma palavra aqui e vamos trocar esse O pela palavra A. Certo? Aí vai ficar o quê? Amar. Se você observar aqui, ó, apareceu a letra A repetido 2 vezes. Então aí como que eu vou fazer nesse caso? Aí eu vou calcular a permutação de N elementos repetidos de P a P. Então isso aqui seria a parte de repetição. Então no caso aqui vai ser o quê? Vai ser N fatorial dividido por P fatorial. Isso aqui poderia ser R de repetição, qualquer outra letra. O N é a quantidade total de elementos que tem. Aqui no caso é 4. Então isso aqui vai ser 4 fatorial dividido. Aí o P é a quantidade de vezes de repetição que repetiu aqui a palavra. Então isso aqui seria P1, P2, P3, porque eu poderia ter outras letras repetidas, certo? Então aqui no caso são 2, né? 2 letras repetidas, então você divide por 2. Desenvolve o fatorial, lembra da divisão? Eu vou desenvolver o fatorial até chegar no 2, parar no 2, certo? E aí simplifica esse 2 com esse 2, e aí sobra 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, nesse exemplo, seria possível eu formar 12 anagramas com esta palavra, tá? Quando envolve repetição. Princípio multiplicativo.
O que é que vem a ser o princípio multiplicativo? O princípio multiplicativo é quando você vai resolver problemas, tipo assim, eu tenho 3 camisetas e 4 bermudas. Quantas formas diferentes eu posso me vestir, tá? Então, aí eu vou colocar aqui, quantos elementos eu tenho para fazer as combinações? São 2, né? São as camisetas e as bermudas, tá? Aí eu tenho o quê? 3 camisetas e 4 bermudas. O princípio multiplicativo, eles vêm fazer o quê? A multiplicação, certo? Então, 3 camisetas e 4 bermudas. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 4, 12. Então, daria aqui o quê? 12 formas diferentes que eu posso me vestir. Ah, e se eu tivesse, por exemplo, você vai num restaurante, aí você pega um cardápio lá e você tem 5 tipos de sucos diferentes, 3 tipos de refrigerantes diferentes, por exemplo, 4 tipos de pizzas diferentes, né? Um exemplo, é lógico que quando você pega um cardápio de pizza, tem lá, sei lá, 10 ou mais formas diferentes. Então você tem o quê? Então esse aqui seria um exemplo, um outro exemplo aqui. Então você tem inicialmente aqui a quantidade de elementos. Então aqui você tem 5 sucos diferentes. Aqui você tem 3 refrigerantes diferentes. E aqui você tem 4 opções de pizza. Tá? Quantas possibilidades ou quantas maneiras diferentes eu posso escolher um suco, um refrigerante e uma pizza? Então, para resolver esse problema é só fazer a multiplicação, usando o princípio multiplicativo. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 4 vai dar 60. Então, eu vou ter 60 maneiras diferentes de eu escolher 5 sucos, 3 refrigerantes e 4 pizzas, ok? Então, todos os problemas, para você calcular a quantidade de formas diferentes que você pode fazer, você usa o princípio multiplicativo, tá? Vamos para a revisão do próximo conteúdo. O próximo que nós vimos foi arranjo. Arranjo e combinação, já vou fazer dos dois ao mesmo tempo. Eu vou colocar aqui um exemplo de um problema em 2 situações diferentes e resolver cada um deles numa dessas formas. Por exemplo, numa sala de aula eu tenho 10 alunos. Eu vou escolher 2 alunos para ser um representante de sala e um vice-representante de sala. Qual fórmula você vai usar? Arranjo ou combinação? Aí você vai usar aquele esquema do macetinho que eu passei quando a gente introduziu o arranjo e combinação. A ordem dos elementos altera o resultado? Se a resposta for eu vou usar arranjo. Nesse exemplo, se eu mudar a ordem, vai ser uma nova formação diferente? Por exemplo, se eu escolho o Antônio para ser o representante de sala e o Beto para ser o vice, se eu mudar essa ordem, colocar o Beto como representante e o Antônio como vice, é uma nova formação diferente? Então você vai usar arranjo, tá? E qual é a fórmula do arranjo? Então eu já vou usar o arranjo. A fórmula do arranjo é o arranjo de n elementos tomados PAP, onde n é o total geral, que no nosso exemplo do problema é 10, e P é a quantidade de pessoas que eu vou escolher dentre os 10, que no nosso caso aqui é 2. A fórmula que eu vou usar é n fatorial dividido por n menos p fatorial. O n é o 10, aqui n menos p vai ficar 10 menos 2 fatorial. Isso aqui, eu vou desenvolver aqui, ó, 10 menos 2 vai dar 8. Então, eu vou desenvolver aqui até chegar no 8 fatorial. Por quê? 10 menos 2 dá 8. Por que eu fiz só até o 8? Porque agora eu posso simplificar aqui, ó,
e aí eu já tenho o resultado. 10 vezes 9 vai dar 90. Então, no caso desse problema aqui, eu posso escolher 90 formas diferentes, um representante e um vice-representante numa sala de aula com 10 alunos, tá? Para fazer essa formação. Agora vamos pegar o mesmo problema, na mesma situação, uma sala com 10 alunos, e agora eu vou escolher 2 alunos para formar um grupo, fazer um trabalho qualquer, tá? Ou uma dupla, né? Tanto faz, que são só 2. Se eu vou escolher 2, a ordem que eu vou escolher, se eu escolher o Antônio primeiro e o Beto depois, ou o Beto primeiro e o Antônio depois, vai ser um grupo diferente? A ordem vai alterar? Não. Nesse caso não altera. A ordem não me interessa. A ordem não importa. Então, quando isso acontece, aí eu vou usar a fórmula de combinação. A fórmula da combinação é praticamente a mesma dessa aqui, ó. É a mesma fórmula praticamente do arranjo. Se vocês observarem, essa aqui é a fórmula do arranjo. Qual é a única diferença? Vai entrar um P fatorial antes aqui. É só essa a diferença da fórmula da combinação para o arranjo, certo? Onde esse P aqui vai resolver aquele problema de quando você trocar as duas pessoas, continua sendo o mesmo grupo. Então, duas formações formam um único grupo ou uma única dupla. Então, quando você faz essa divisão, você resolve esse problema. E aí, o cálculo normal. O N vai ser o 10 fatorial dividido por 2 fatorial. Aqui vai ser 10 menos 2 fatorial. Aqui eu vou desenvolver o 10 até chegar no 8. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, que é esse primeiro 2 aqui, e aqui, ó, resolvendo parênteses, 10 menos 2, vai dar 8 fatorial. E agora eu vou simplificar o 8 com o 8. Então, 10 vezes 9 vai dar 90. 2 fatorial é 2 vezes 1, que vai dar 2. Fazendo a divisão 90 por 2, vai dar 45. Ok? Então, no caso aqui, eu consigo, numa sala com 10 alunos, formar 45 duplas diferentes, ok? Bom, então esse foi o conteúdo da revisão sobre o conteúdo que vai cair no portfólio. Então, isso aqui foi uma revisão de análise combinatória, onde vocês já viram fatorial, permutação, permutação com repetição, princípio multiplicativo, arranjo e combinação. Então tá feita aí uma revisão geral. Então agora vocês façam as atividades dessa semana, que vai ser com base nessa revisão. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo no privado. Ok? Bons estudos a todos!